Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Desinformante. Aqui tratamos os assuntos mais palpitantes do campo da desinformação. O assunto da semana é o PL das fake news, ou PL 2630, ou Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. Esse é o nome completo da lei que pretende regular a internet no Brasil. A gente já falou muito aqui em vários programas sobre esse texto, a gente tem até uma setorista para o assunto, que é a Liz Nóbrega, e agora esse texto deu um passo importante e está pronto, praticamente pronto, para ir a plenário, para ir à votação em plenário. Liz, conta para a gente os pontos principais que essa legislação traz. Oi, Ana. Pois é, né? Essa semana o texto avançou e esse texto ele é um pouco semelhante com o que a gente já conversou no Papo Desinformante número 8. Então, se você perdeu, confere lá. Mas ele tem algumas novidades e algumas polêmicas também que vão se desenrolar nessa possível votação no plenário da Câmara, que, enfim, talvez aconteça esse ano, talvez não. Mas um dos principais pontos polêmicos é sobre a imunidade parlamentar. Esse texto ele tem um capítulo inteiro falando sobre o poder público e a atuação do poder público nas plataformas digitais, tentando regular esse segmento. Mas ele traz um novo dispositivo que não tinha nas versões anteriores, que destaca que a imunidade parlamentar material vai se estender às plataformas mantidas pelos provedores de aplicações de redes sociais. E isso já causou algum certo burburinho, né, de algumas críticas em relação a essa temática. Outra novidade que tem nesse texto e não tinha nos anteriores é em relação às plataformas e os profissionais de jornalismo. Esse último relatório, né, que foi aprovado na terça-feira, ele trata, né, da remuneração dos profissionais de jornalismo pelas plataformas digitais, né? Mas não todo o conteúdo jornalístico seria remunerado, só aqueles que são utilizados pelos provedores, né, de profissionais, não quando há um simples compartilhamento de links, como é comum. Então, isso também tem causado algumas discórdias entre o pessoal do campo do jornalismo e da legislação, porque dizem que não está muito bem especificado como isso funcionaria. Mas, além disso, o texto também continua com alguns dos pontos que a gente já comentou, como, por exemplo, o crime, né? Sobre a criminalização da promoção e do financiamento de ações de disparo em massa de desinformação, que é chamado na lei de fatos inverídicos. Mas tem uma diferençazinha em relação ao texto anterior, porque no texto anterior falava que a pena seria reclusão de 1 a 5 anos, e já nesse texto ele traz uma diminuição de 1 a 3 anos mais multa. Além disso, tem alguns pontos importantes também que podem impactar diretamente a nossa vida, a gente já falou também no último ponto, no último vídeo, mas dá uma enfraquecida nesse ponto, né? Mas ainda busca-se legislar e regular o uso de serviço de mensageria privada, que seria, por exemplo, o WhatsApp, né? Limitando em alguns momentos, o caráter massivo e tentando manter a comunicação interpessoal, né? Então, limita o encaminhamento de mensagens e também, por exemplo, pede que agora haja uma autorização da pessoa para que esteja em lista de transmissão nesse sentido. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, o desenrolar, ainda vão existir alguns debates, algumas mudanças para que ele seja realmente aprovado na Câmara. E a gente vai ficar acompanhando esse processo por aqui. Legal, Liz. Agora, João, qual que é a tua análise desse texto que passou, que deve para plenário, os pontos mais sensíveis, onde ele avança, onde ainda tem alguma polêmica? O que você pode dizer para nós sobre isso? Olha só, Ana, para o pessoal lembrar, nós estamos falando de um texto que foi aprovado no Senado no ano passado, lá em junho. Ele nasceu super polêmico, ele foi aprovado no Senado como um texto que tinha como objetivo claro a questão de enfrentamento às fake news, e ele agora foi ganhando um outro formato, né? Aquilo que você fala de uma lei brasileira de transparência, responsabilidade e tal na internet, de fato, o texto da maneira como está, ele tem menos a ver com combate a fake news e mais a ver com certas garantias e direitos dos próprios usuários. Ele tem toda uma parte grande de transparência, parte grande de devido processo e possível reparação no caso das plataformas fazendo uma moderação de conteúdo que seja indevida.
ou remoção de contas. Então tem uma parte grande aí que, no fundo, tem mais a ver com uma lógica de transparência e responsabilidade do que de combate a fake news. Acho que esses pontos que a Liz destacou são, de fato, pontos polêmicos e que precisam ser, ainda vão provavelmente dar muito o que falar na discussão no plenário da Câmara. A questão da inclusão da imunidade parlamentar material, ainda que acho que o relator Orlando Silva tenha defendido bem esse ponto, mas ele causa muito estranhamento, porque os juízes de primeira instância podem interpretar isso como uma certa licença de que não, enfim, as plataformas não podem fazer qualquer tipo de moderação sobre conteúdo de parlamentares. Da mesma forma, a questão do financiamento de conteúdo jornalístico abre também uma, digamos assim, uma janela de problemas, porque o texto ele é muito simplificado, eles tentam resolver em um artigo aquilo que a União Europeia está tendo que resolver em projetos inteiros de lei, né, sobre a remuneração do conteúdo jornalístico por parte das plataformas. Então, por um lado, é bastante justo que se pense nesse caminho, as plataformas hoje faturam muito dinheiro, recurso de publicidade, inclusive, que antes financiava o jornalismo, mas na prática, se você joga isso para cima e define que toda a regulamentação vai ser por decreto, como está no texto, você abre espaço para discricionariedade e muita diferenciação entre veículos jornalísticos grandes e pequenos. Enfim, você cria espaço para um nível de discriminação muito grande. Acho que o texto, da maneira como está, se a gente for falar de modo geral, ele vai numa direção boa. Acho que o enfraquecimento que se fez em relação aos serviços de mensageria vai significar, na prática, que tudo continua como está no WhatsApp e no Telegram, e acho que isso é uma oportunidade perdida bastante grave. Essa é uma opinião pessoal, e eu acho que tem muita gente da sociedade civil que pensa diferente, tenho certeza, mas acho que a gente precisaria discutir e entender com calma o que esse projeto de fato avança em proteger os aplicativos de mensagem contra o mar de desinformação que está posto aí. É uma pena que esse debate tenha ficado tão conturbado, mudou 250 vezes, mesmo quem está acompanhando de perto sabe que é muito difícil dar conta dele. Só para terminar, temos um vídeo aí no YouTube também, no Instagram, de 11 minutos, para quem tiver 11 minutos para escutar sobre esse PL e quiser entender nos detalhes, está convidado a assistir. Muito bom, João. Acompanhem lá no site desinformante.com.br, também no Twitter e no Instagram, que é desinformantebr. Bom, pesquisadores coletaram 4 milhões de mensagens de 150 chats de extrema-direita no Telegram. E eles identificaram o quê? O YouTube é o coração desse ecossistema. 440 mil links vinham do YouTube, muito à frente do Instagram e Twitter, 74 mil, e Facebook, 55 mil. Por que esse dado é importante, Nina? Conta mais para a gente dessa pesquisa. Então, Ana, eu acho que, inclusive, pensando na fala que o João acabou de fazer, né, sobre o PL, aí a gente tem mais uma evidência da necessidade da gente pensar essa integração e essa relação entre o que circula na mensageria privada e a relação com as fontes de informação, né? Essa pesquisa que foi feita pelos pesquisadores Leonardo Nascimento, Letícia Cesarino e Paulo Fonseca, que tem apoio do Internet Lab, ela é um dos primeiros levantamentos sobre o Telegram, né? Sobre como as pessoas consomem informação dentro do Telegram. E como você falou, eles vão identificar, para não a surpresa de muitos pesquisadores, que o YouTube é o centro desse ecossistema. Por que não é muito surpresa? Porque a gente já tinha identificado isso no WhatsApp, né? Já se falava do WhatsApp YouTube Pipeline, né? Que o WhatsApp era usado para levar tráfego para o YouTube, que isso teria favorecido muito os canais de direita e de extrema direita. Então, a gente vê que uma parte desse comportamento vai se repetir no Telegram, onde, de novo, ele é usado para propulsionar conteúdos no YouTube, né? Então, você coloca o conteúdo lá e você usa o Telegram para chamar as pessoas para curtirem aquele conteúdo ou mesmo para dar dislike. Então, tem campanhas tanto a favor de conteúdos que eles querem divulgar, querem que as pessoas vejam, curtam, divulguem, mas tem também campanhas detratoras, digamos assim, para que as pessoas deem aquele dislike, né? Aquele joinha negativo, para que o vídeo circule menos. E o
que o Telegram tem de diferente, né? O Telegram, ele permite grupos, como a gente já falou aqui, de até 200 mil pessoas e canais de difusão de informação com número ilimitado. Então, assim, é uma outra dimensão em comparação ao WhatsApp. E quando você pensa em propulsionar conteúdos, isso realmente faz muita diferença, né? Quando você está pensando em estratégias de divulgação. E isso acaba permitindo o quê? Que você use o Telegram para perpassar, para tentar burlar determinadas sanções que o próprio YouTube está fazendo. Então, se o YouTube vai lá e diz, esse conteúdo aqui, ele deve aparecer menos, porque ele tem conteúdo sensível, porque, enfim, aquelas sanções das quais a gente falou aqui, quando o YouTube não tira o conteúdo do ar, mas deixa de promover ele, deixa que ele não apareça mais como recomendações, etc., o que você faz é que você usa um espaço digital onde o algoritmo do YouTube não vale. Quem toma a decisão não é mais o YouTube, porque agora você está nos grupos de Telegram e aí você consegue divulgar esses vídeos. Inclusive, eles relatam o uso de vídeos não públicos, ou seja, aqueles vídeos que você não consegue ver publicamente no YouTube, mas se você tiver o link, você consegue acessar. É mais uma estratégia para burlar essas regras de moderação do conteúdo que o YouTube e outras plataformas têm tentado implantar, né? Então, a gente vai acompanhar isso. Eu acho que é muito interessante agora a gente comparar esses comportamentos de forma mais específica no Telegram e no WhatsApp. A gente já tem bastante dados sobre o WhatsApp, então eu vou preparar aí uma comparação entre essas duas plataformas para a gente tentar aprofundar um pouco essa discussão. Legal, Nina. Acompanhe a matéria completa da Nina Santos semana que vem no nosso site desinformante.com.br. A dica da semana é conferir um material que também está no site, produzido pela ONU Mulheres, sobre prevenção da violência política contra mulheres em contextos eleitorais. A cartilha pode ser baixada diretamente no site da ONU Mulheres. Você pode conferir a matéria completa no nosso site. Por hoje é só. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. Tchau.